Momento agora de estarmos ouvindo a palavra, que o Senhor reservou para nossas vidas nessa noite. Então eu convido o pastor que já esteja tomando lugar aqui no púlpito. Mas antes, nós vamos estar orando. Eu convido a Geni que esteja fazendo uma oração por iluminação da palavra e pela vida do nosso pastor. Sim, Jesus. Guarde no coração e tenha forças, ó Pai, de praticá-la, a começar em casa, no trabalho, aonde nós estivermos, ó Pai. Fala conosco. Por favor, ó Deus. Sabe a necessidade de cada um, sabe, ó Pai, o que está no coração de cada um. E nós cremos, ó Deus, que o teu consolo, o teu conforto, o teu ensinamento é para cada um. Pedimos a unção do teu Santo Espírito para o pastor. Sim, Jesus. A liberdade. Por favor, ó Deus. A tua presença mesmo para ser um porta-voz teu. E que nós tenhamos também, Senhor, a concentração, a compreensão, ó Deus, e que refletirmos sobre o que o Senhor vai falar conosco. Sim, Jesus. Nós te agradecemos uma vez mais por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, com toda essa liberdade, Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Que de fato o Senhor possa nos alimentar nesta noite através da sua palavra. E para tanto eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Faremos a leitura dos versos 7 ao 21. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7º, ou 7, até o finalzinho deste capítulo. Texto muito conhecido, penso que muitos de nós já ouvimos várias reflexões a respeito nesse texto, mas eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito desse grande amor de Deus. E o texto assim nos fala: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor,
para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Palavras do Senhor. Eu queria conversar com os irmãos sobre essa questão tão importante, tão fundamental e tão falada, tão tratada, e que de fato nos últimos dias é uma palavra que está corroída, está distante da humanidade, dos seres humanos, o amor. E de fato é só o amor que constrói, pois esse é o tema em que eu quero conversar com os irmãos nesta noite através desta carta de João. E nós sabemos que o amor tem se esfriado e muito nos últimos dias. A gente tem observado que, infelizmente, o individualismo tem imperado no meio da humanidade, dos seres humanos, e o amor é algo que é de fundamental importância na vida do ser humano, especialmente quando se trata da relação com Deus. Quando nós tratamos deste relacionamento que nós temos com Deus. Pois o relacionamento de Deus se dá conosco através dos seres humanos, através das pessoas. Não há outra forma, outra fórmula de amarmos a Deus se não amarmos o nosso próximo, se não nos relacionarmos com o nosso próximo, se não lançarmos mão daquilo que temos e que possuímos e do nosso entendimento para amar o nosso próximo. Por isso que João ele está batendo firme nessa questão do amor, porque de fato naqueles dias ali na igreja havia algumas pessoas falando algo terrivelmente pernicioso para a igreja, e João orienta e alenta a igreja a fim de que a igreja volte-se para Deus e especialmente para o amor de Deus, no qual aquele amor que o próprio Deus enviou o seu Filho para nos amar, e é com este amor que também devemos amar. Porém, muito longe do amor de Deus. O nosso amor jamais é comparado com o amor de Deus, porque de fato Deus nos ama incondicionalmente, independente do que fazemos, do que somos, ou naquilo que erramos, Deus nos ama. Isso é incondicional, o amor de Deus. Portanto, a carta de João foi escrita aproximadamente entre os anos 70 e 60, ou 60 e 70. E esta carta que João escreveu tem como objetivo de alcançar justamente os crentes de sua época. João está preocupado com as heresias que estavam solapando as igrejas da Ásia Menor. Que tipo de heresia era esta que João quer que sua igreja fique a par para não cair no enredo da mesma? Era justamente o gnosticismo, que tinha como objetivo de pregar que Jesus era simplesmente um homem como qualquer um de nós, isto é, o seu corpo era tão corrupto quanto o nosso. Ele simplesmente tinha um conhecimento mais apurado, por isso a sua alma está liberta. Assim nós também podemos adquirir este conhecimento através do nosso próprio conhecimento. O significado de gnosticismo, gnosis, vem da palavra gnosis, conhecimento, isto é, autoconhecimento da mente de tudo que há. Só assim a alma poderia se livrar deste corpo que é corrupto. Então, não precisaríamos de Jesus para nos convertermos dos nossos delitos e pecados. Todavia, esta heresia fez com que a igreja se preocupasse com os cristãos, porque esta heresia tinha como objetivo de não haver comunhão entre os irmãos,
e principalmente de não haver necessidade de perdão. Porque uma vez que a minha alma está liberta do corpo, não preciso mais de meus irmãos, muito menos da igreja, para a santificação. Sócrates foi o grande precursor desta filosofia, dizendo que o corpo é a prisão da alma. Isto é, este meu corpo não serve para nada. Este meu corpo é tão corrupto que precisa ser mortificado. Sendo que no cristianismo é ao contrário, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E isto para os gnósticos era uma aberração. Não cabia na mente deles. Como Jesus poderia ser o Filho de Deus? Então, a questão do amor que João está escrevendo para a sua amada igreja reflete justamente na questão da fé e do amor para amenizar o sofrimento da igreja, que estava vivendo um momento de frieza, isto é, não estava mais preocupada com a vida social, não estava mais preocupada com o amor sincero, não para com os da igreja, mas sim com os de fora da igreja. E é óbvio que a preocupação mútua entre os irmãos também estavam se perdendo ali na igreja na qual João está escrevendo. Então, João passa a nos mostrar um caminho sobremodo excelente. Isto é, amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus resumiu o mandamento de Deus como sendo crer em Cristo e amar uns aos outros. Nesta epístola, ou nesta carta, é aplicada a suprema prova de amor. A prova é cada vez mais penetrante. João está interessado em relacionar o amor que deve haver em nós, não com uma verdadeira luz que já está brilhando, nem com a vida eterna na qual já se evidencia, que já está em nós e que já estava na igreja. A igreja sabia disso, que Deus era luz e que a salvação também se evidenciava ali naqueles dias e também nos dias de hoje. Mas com a própria natureza do amor de Deus, com a sua amorosa atividade em Cristo e em nós. João está chamando muito a atenção sobre o amor na relação dos irmãos e o cuidado com o gnosticismo, com as heresias que estavam adentrando a igreja. E nos dias de hoje, o que é que solapa a igreja? O que é que esfria a igreja? O amor entre os irmãos, o amor na família. Como eu tenho visto famílias sendo destruídas porque um está querendo engolir o outro, um não suporta mais o outro. E que na igreja não é diferente. Não é diferente como não era diferente naqueles dias. Por coisas mínimas, por coisas tão miúdas, deixamos de amar. Por coisas tão pequenas, deixamos de dialogar. Por coisas tão miúdas, deixamos de olhar um no olho do outro. Amar uns aos outros é uma expressão reflexiva. Isto é, ocorre 3 vezes como exortação, como declaração de dever nesse texto que nós acabamos de ler. Devemos nós amar uns aos outros. O que é que João quer demonstrar? É a base desta obrigação imperativa. Irmãos, sem amar um ao outro, sem nós amarmos um ao outro, nós não temos a salvação, nós não conhecemos a Deus, porque o amor de Deus e o nosso amor se dá no nosso relacionamento, na nossa relação de um para com o outro, independentemente daquilo que um fez para o outro, ou daquilo que o outro fez para mim, ou que eu fiz para o outro. O amor tem que perdurar independentemente de qualquer coisa. E é nesse sentido que João está também chamando a atenção da sua igreja por causa das heresias, e foram solapando a igreja e foram perdendo, foram se esfriando, não estavam mais amando um ao outro. Era um amor superficial, o amor hipócrita,
o amor da boca para fora naqueles dias. E João está dizendo isso porque, de fato, João também amava aqueles irmãos. Ele só falava aquilo, ele só estava dizendo aquilo porque ele vivia aquilo também. Ele vivia na prática. Ele estava chamando a atenção da sua igreja porque ele amava. E João é muito carinhoso, ele é muito amável, ele é muito afável para com a sua igreja. E ele chama a igreja para perto de si e para mostrar de que Deus é amor, mas esse amor só se dá no relacionamento de um para com o outro. Porque o amor recíproco é o claro dever dos cristãos, ou pelo menos deveria ser. Ele não se dar por satisfeito com as declarações anteriores de que o amor faz parte do mandamento, novo e velho, ou que o amor é prova de que eles estão na luz e têm a vida eterna. Ele diz agora que Deus se revelou em Jesus Cristo, como prova do amor sacrificial. É porque Deus é amor, amou-nos em Cristo e continua a amar em nós, através de nós, que devemos amar uns aos outros. Irmãos, e amar, ele é um imperativo, é uma ordem. E amar é difícil, não é fácil. Você amar alguém que te persegue, alguém que tira a paz, alguém que sabe que você não suporta. Mas é mandamento, e se é mandamento é lei, se é lei é imperativo. Nós precisamos amar uns aos outros. Independentemente do que ele fez ou deixou de fazer, se nós gostamos ou não, amar é algo incondicional. Amados, amemo-nos. O autor, o João, ele pratica o que prega. Ao concitá-los a amar-se uns aos outros, primeiro certifica-se de que do seu amor por eles. Isto é, primeiro ele se certifica de que ele está amando, depois ele fala e chama os irmãos a essa responsabilidade de amar uns aos outros. Será que de fato nós temos amado como Cristo nos amou, como Cristo amou a sua igreja? Temos amado os nossos irmãos? Será que nós temos amado a nossa família? Porque, de fato, a nossa família é imprescindível e é lá que nós devemos demonstrar o nosso amor. Porque entre os irmãos é fácil. Difícil é quando a gente sai da porta para fora. É quando a gente está no nosso dia a dia. É quando a gente olha para o nosso próximo, aquele que nos persegue, aquele que querem tirar a nossa paz. Como aconteceu comigo, né? Um cidadão me enquadra eu e a dona Mara, né? E mete um trabucão desse tamanho, você tem que amar aquela pessoa. E leva todos os nossos bens. E você tem que orar por ele, para que Deus, pela sua infinita graça, o alcance com a sua misericórdia e com o seu amor, porque ele é alvo da misericórdia de Deus. Isso é fácil, irmãos? Não é fácil. Mas nós temos que orar. Nós temos que interceder e nós temos que amar acima de tudo, porque orar também é fácil. Ele não está me vendo, eu estou lá na minha casa. Mas amar é imprescindível, é importante. A primeira razão por que os cristãos devem amar-se uns aos outros é agora afirmada duas vezes. Primeiro, porque o amor procede de Deus. E segundo, porque Deus é amor. Porque Deus é fonte e a origem do amor. E todo verdadeiro amor deriva dele. É óbvio que todo aquele que ama, isto é, que ama a Deus ou ao homem com aquela devoção, que é o único amor verdadeiro, segundo o ensino de João, é nascido de Deus. Eu só posso nascer de Deus quando de fato eu amo, incondicionalmente. Do contrário, eu não sou nascido de novo. Eu presenciei uma questão muito delicada e terrível. Eram dois cristãos, tia e sobrinho. E o sobrinho chegou para a tia e disse: cristãos, até que me provem o contrário, eles são cristãos.
você não vale nada, você não presta. E se você não calar a sua boca, eu enfio a mão na sua cara. Levantei naquele instante, empurrei aquele cidadão para fora e disse: que evangelho é esse que você está vivenciando? Esse é o amor de Deus que é derramado no seu coração? É isto? É isto que você está vivenciando na sua igreja lá, que o pastor tem pregado? Tenho certeza que o pastor não tem pregado isso para você. Irmãos, e hoje nós estamos assim. Os cristãos dizendo que são crentes, mas pisa no meu calo para você ver. Se eu não enfio a mão em você, se eu não arrebento você. Que amor é esse? Que amor é esse que nós estamos vivendo? Que amor é esse que vem dos altos céus aos nossos corações? Acho que eu disse aqui uma vez, não é? Eu ia saindo da igreja, ia embora. Parei num semáforo assim, lá vem um cidadão no carro, eu percebi que era o meu irmão em Cristo, ele vem descendo, ele passou voando, e eu falei: ei, passou o semáforo fechado. Ele falou: seu filho de uma boa mãe! E foi dizendo mais algumas coisas. Eu falei: meu, e aquele cidadão, ele tinha vindo de uma dessas igrejas bem fervorosas, era muito crente, mas muito crente. Eu falei: Senhor, é o meu irmão em Cristo. É o meu irmão. O verdadeiro amor, o amor que está nele. Bom, ele nunca ficou sabendo que foi eu, porque eu nunca falei nada, nunca disse nada para ele. Mas ele se revelou naquele dia. Irmão, quantas vezes que nós nos revelamos não o grande amor de Deus, mas aquilo que é ao contrário, o inimigo nos usando e nos afastando cada vez mais do amor de Deus. Não amamos mais como deveríamos amar. Há outras 3 afirmações no Novo Testamento concernente ao que Deus é em sua substância e natureza. Ele é Espírito. João 4, 24. Ele é Espírito. E ele é luz, na primeira carta de João 5. E ele é fogo consumidor, que está registrado lá em Hebreus 12, 29. Os agnósticos criam e ensinavam que Deus era Espírito e luz, imaterial, mas a verdade de que Deus é amor não podia alcançar eles. Este amor de Deus, não. O conhecimento subia a cabeça, mas o amor de Deus, que era incondicional e que poderia tratar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas, isso era fora de contexto para eles. É a mais compreensiva e sublime de todas as afirmações bíblicas sobre o ser de Deus. Contudo, é importante manter junto as 2 afirmações acerca de Deus. É verdade que as palavras de Deus e amor significam não que amar é apenas uma das muitas atividades de Deus, mas antes que toda a sua atividade é atividade amorosa. Toda e qualquer atividade de Deus é amorosa. Mesmo que você esteja enfrentando uma enfermidade, mesmo que você esteja passando pelo caos, toda atividade de Deus é amorosa para com as nossas vidas. Mesmo que a gente perca um ente querido, mesmo que a gente perca qualquer coisa, mas toda atividade de Deus é amorosa para conosco. E que, portanto, Ele julga com amor. Todavia, se seu julgamento é com amor, o seu amor também é com justiça. Aquele que é amor é luz e é fogo também. Longe de fechar os olhos para o pecado, o seu amor achou um meio de expô-lo porque ele é luz, e consumi-lo porque ele é fogo consumidor, sem destruir o pecador, mas ao contrário, salvando o pecador. Deus ama, Deus nos ama, mas Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado não. Na verdade, Deus é amor. E podemos extrair mais uma lição para nós nesta noite. Não de forma positiva e exclusiva, como no verso 7, mas de forma negativa e exclusiva. O argumento é simples e persuasivo.
pois o cristão sem amor, professar que conhece a Deus e que nasceu de Deus, é como ter a pretensão de ser amigo íntimo de alguém que é estrangeiro e cuja língua não podemos falar, ou como nascido de pais com quem não tem a menor semelhança, é deixar de manifestar a natureza daquele que alegamos ser nosso Pai, nascido de Deus e nosso amigo. O amor é um sinal do novo nascimento, como é igualmente a justiça. Portanto, João baseia seu argumento em favor do amor mútuo entre um e outro, não na natureza externa de Deus, mas em sua dádiva histórica. O Deus que é amor nos amou e expressou o seu amor enviando seu Filho à terra. Enquanto a origem do amor está no ser de se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Desta vez o dever do amor é recíproco, é imposto, não meramente pela verdade abstrata de que Deus é amor, mas pelo fato concreto de que Ele tanto nos amou que enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Por nós, deve-se acrescentar que o conceito de haver Deus enviado o seu Filho envolve a doutrina da pré-existência e divindade de Cristo, bem como a doutrina do amor de Deus. Por isso que João está chamando bastante atenção, porque ele está nos falando a respeito desse amor da reciprocidade, isto é, de que Deus, Ele nos ama de tal forma, mas nós precisamos mostrar isso na prática, não é da boca para fora, mas é na prática. Eu vi uma coisa muito interessante, especialmente agora nessa época de inverno e de frio, alguém dizer assim, você está de carro, você está passeando aí, andando com o seu carro, carrega uma blusa a mais. Vai que alguém precise e você tem uma para emprestar e não receber de volta mais. Né? Você empresta e não recebe de volta mais. Isto é, amar as pessoas incondicionalmente. E só temos ou teremos a certeza da salvação, ou nós amamos a Deus de fato quando nós amarmos uns aos outros. Quando de fato nós nos colocarmos como Cristo se colocou e amou a sua igreja, de tal forma que Ele se doou e não quis absolutamente nada em troca, mas Ele se doou porque Ele amou. Meus queridos irmãos e irmãs, de fato, Deus nos amou. E o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus, ele é maravilhoso, o amor de Deus é tremendo, mas de que forma que nós estamos amados? Nós sabemos que Deus nos ama, mas como temos praticado esse amor? No nosso dia a dia, quanta gente sofrendo, quanta gente precisando de uma fala, de uma oração, de um braço estendido, de nós podermos falar desta graça maravilhosa, deste amor que conhecemos, que dizemos que conhecemos, e que de fato dizemos que transformou o nosso coração, e que agora de fato nós estamos vivendo na plenitude das bênçãos de Deus. Mas se nós não praticarmos, de nada adiantará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a viver de fato esse grande amor. Porque Deus é amor, e Ele nos amou, e Ele quer que nós amemos uns aos outros. Amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo seu grande amor para conosco. Obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E dá, ó Deus, que a tua igreja não seja encontrada na frieza, fria e distante, mas que de fato ela se encontre irmanada na mesma fé, com o mesmo objetivo, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Por favor, ó Pai, tome as nossas vidas em tuas mãos. Toma a vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, no interior dos seus corações, de maneira, Pai, que o Senhor possa fazer toda a diferença. Talvez, ó Pai, adentramos a este santuário
com os nossos corações petrificados, distantes, e por muitas vezes, ó Pai, dizendo em nosso coração que não amamos fulano ou Bertano, Deus, e que se dependesse de nós, eles não estariam aqui, mas, ó Pai, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, ó Pai, e toma nas tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos amar ao mundo, ó Pai, e transformar o mundo através das nossas vidas. Pai de amor, que seja no nosso arraial, no nosso contexto, na escola, no nosso lar, ó Deus, este amor precisa ser levado aos nossos lares, às pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Por favor, ó Pai, que a tua graça e o teu amor seja para o louvor e a glória do teu nome, e que nós, ó Pai, possamos nos submeter ao senhorio da sua vontade e vivermos o imperativo do teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém.